galera, eu sou Daniel Costa e essa é a Psiquiatria Descomplicada. Buenos, mais um vídeo. Vamos continuar o da semana passada, já falamos sobre antidepressivos, benzodiazepínicos. Vamos agora falar sobre antipsicóticos e estabilizadores de humor. Começando pelos antipsicóticos. Então, antes de falar deles, vamos entender de uma forma bem resumida o que é psicose. Em uma frase, quebra da realidade. É quando o nosso cérebro entra numa equalização tal, onde criam-se situações onde o paciente chega a conclusões e certezas que o leva para uma realidade paralela, que é só dele. As conclusões que ele chega podem gerar consequências e prejuízos tanto para ele quanto para os outros. Então, num primeiro momento, os antipsicóticos eles servem para atuar nessa questão, trazer o paciente de volta para a realidade. Como ele atua? Basicamente, ele atua nessa questão numa estrada ou numa via dentro do cérebro relacionada à dopamina. A gente já aprendeu lá atrás sobre um pouco sobre a dopamina, mas muito relacionado aos transtornos de humor, né? A gente viu que eles conseguem, eles têm consequências e eles têm impacto no humor. Mas um caminho é esse e outro caminho acaba gerando a psicose. Então, o que regula e o que acaba trazendo isso para o paciente é a dopamina. E é por aí que o antipsicótico vai tratar e trazê-lo para a realidade. Só que, como ele atua em vários lugares, a gente já aprendeu isso também, as medicações atuam em vários lugares diferentes, ele acaba atuando também um pouco na serotonina. Serotonina, lembra? Que também está relacionado aos transtornos de humor, aos nossos sentimentos. Então, o antipsicótico também é usado como antidepressivo. Ele pode e deve ser usado quando a gente precisa introduzir uma outra medicação. Às vezes a gente já chegou na dose máxima do antidepressivo e o paciente ainda não encontra-se estável, saudável. Então a gente acaba introduzindo uma outra medicação e muitas das vezes é o antipsicótico. Que tipo de antipsicótico a gente usa para tratar psicose? Qual que a gente usa para tratar também a depressão? Então vamos dividir os antipsicóticos em dois. Eles são divididos em típicos e atípicos. Os típicos são aqueles mais antigos e os atípicos são os que vieram depois. O que vai diferenciar um do outro? Como resultado final é basicamente efeito colateral. Como a gente já aprendeu também, que funciona com os antidepressivos. Com os antipsicóticos é muito parecido também, né? Em relação aos efeitos colaterais que as medicações foram sendo melhoradas. Outra característica que difere uma da outra é realmente a ação antidepressiva. E por que isso acontece? Porque para atuar ali na serotonina, o antipsicótico tem que ser usado em doses baixas. E para ser usado em doses baixas de uma forma eficaz, isso acontece mais com os atípicos, com os mais novos. Os típicos, aqueles mais antigos, são usados basicamente para tratar a psicose. Um exemplo mais clássico desses mais antigos é o haloperidol. Particularmente é uma das medicações antipsicóticas que eu mais gosto, principalmente no momento da crise. Porque ele é o que traz o paciente mais rápido para a realidade e controla também a agressividade. O antipsicótico também é usado para controlar a agressividade. Só que ele não pode ser usado de uma forma muito crônica por muito tempo, porque ele traz efeitos colaterais a longo prazo. Como, por exemplo, uma doença que se parece muito com Parkinson, né? Então não é uma medicação que a gente vai usar a longo prazo. O que a gente faz? O paciente está em crise, eu começo ali com haloperidol, seguro o paciente, trago ele de volta para a realidade. Isso acontecendo, a gente vai substituindo pelo antipsicótico atípico.
Um dos mais usados dessa nova geração é a quetiapina. E aí a gente vai ver por que essa classe mais nova acaba sendo usada também como antidepressivo e eventualmente até para sedar, para ajudar a induzir o sono. É uma medicação muito usada para a gente desmamar os benzodiazepínicos, o clonazepam, o alprazolam. Então, como a gente não pode usá-los de uma forma muito crônica, mas se o paciente ainda precisa de algum auxílio para dormir, é uma medicação que, conforme a gente vai tirando o benzodiazepínico, a gente vai introduzindo o antipsicótico e aí ele acaba substituindo o benzodiazepínico. E a quetiapina é muito usada para isso. A quetiapina ela pode ser usada até basicamente 900 miligramas. Até 100 miligramas ela é usada basicamente para ajudar a dormir, para sedar o paciente. Eu tive muito paciente aí usando 25, 50 miligramas para ajudar no sono. Então, até 100 miligramas ela basicamente serve para isso. E aí, conforme a gente vai aumentando a dose, ela vai agregando eficácia em outras características. De 100 até 400 miligramas, mais ou menos, ela atua também como um antidepressivo, ela começa a atuar ali na serotonina. E de 400 até 900, ela acaba atuando também ali na dopamina de uma forma para frear mais a psicose. Então, é como se fosse, de acordo com o aumento da dose, ela vai atuando em mais lugares e beneficiando o paciente com mais características. Então, antipsicótico não trata apenas de psicose, pode servir também para tratar a depressão, seja ela a depressão unipolar, que é a depressão que a gente... é a depressão maior, a depressão reativa, aquela depressão unipolar, e também trata a depressão bipolar, do transtorno do humor bipolar. E já que falamos dele, vamos falar sobre os estabilizadores de humor. E essa é a classe de medicação que eu acho que tem o melhor nome, porque antidepressivo não trata só depressão, antipsicótico não trata só psicose. E estabilizador de humor serve para quê? Para estabilizar o humor. Então, assim, quando você fala estou usando estabilizador de humor, a outra pessoa consegue imaginar exatamente aquilo que ele faz. Ele estabiliza o humor. De uma forma também bem resumida, porque isso vai ser tema de vídeo, o transtorno do humor bipolar é quando o paciente alterna ciclos e estados de humor de uma forma muito exagerada. Todo mundo alterna o humor, todo mundo reage ao humor. É normal a gente ter uma variação dentro de um padrão saudável das nossas sensações. A gente pode acordar mais cansado e aí a gente tem mais energia durante o dia, a gente pode acordar mais tristinho e aí depois a gente acaba melhorando, ficando mais feliz. Depois. É normal, a gente reage aos estímulos externos, só que dentro de um padrão de saúde. Quando essa variação de humor acontece de uma forma muito exponencial, ou seja, muito grande, isso acaba trazendo prejuízo para o paciente, porque ele vai reagir de uma forma não saudável. Então, é o paciente que geralmente ou vai para cima, e aí ele entra num estado chamado de mania, ou ele vai muito para baixo, e aí vem para a depressão. Esse é o transtorno de humor bipolar. Quando as variações de humor são tão intensas que a reação do paciente acaba sendo além daquela que é considerada saudável. Então, o estabilizador de humor vem exatamente para fazer com que essa variação de humor volte para um padrão saudável. Ele vai estabilizar aquelas variações. 3 principais medicações usadas como estabilizador de humor. Primeiro, o lítio, que é, para mim, pelo menos, a que eu tenho sempre como primeira opção. É a medicação oral que melhor controla a ideação suicida, por exemplo. É a melhor que eu vejo controlando os episódios de mania e também trazendo a melhora na depressão. O ácido valproico também é bastante usado, é muito bom. Eventualmente o lítio pode ter alguns efeitos colaterais indesejáveis e aí eles se tornam importantes de tal forma onde o paciente não tolera aquela medicação e aí a gente também usa o ácido valproico com uma boa resposta. Caso o paciente não responda ou não tolere essas 2 medicações, outra também que é muito usada é a lamotrigina, mas também traz alguns efeitos colaterais. E como é que a gente controla isso?
Essas 3 medicações elas podem ser controladas através de exame de sangue. É uma característica muito interessante dessas medicações, ou seja, existe um negócio chamado intervalo terapêutico. É como se fosse a quantidade de medicação que tem no sangue que a gente sabe que vai agir de uma forma saudável. Do lítio, por exemplo, é entre 0,6 e 1,2. Se tiver entre esses 2 números, a gente sabe que está agindo de uma forma legal. Se estiver acima de 1,2, ela já começa a ser tóxica, começa a trazer efeitos colaterais bastante importantes. E se estiver abaixo de 0,6, ela pode não trazer o benefício que o paciente merece e precisa. Então a gente consegue controlar a dose, quanto que vai aumentar, a hora que vai aumentar, de acordo com o exame de sangue. A mesma coisa acontece com o ácido valproico e a lamotrigina. São medicações que, então, o paciente acaba precisando, pelo menos ali no início do tratamento, fazer exames de sangue para controlar tanto o nível da medicação como controlar alguns efeitos colaterais, mas isso depois que o paciente se estabiliza, isso obviamente vai diminuindo e acaba sendo realizado de uma forma bem mais espaçada, ali no momento já do controle da doença. Porque o transtorno de humor bipolar é uma doença crônica, é algo que merece ser tratado durante toda a vida. Então, fechamos aí o pacotão dos medicamentos mais usados dentro da psiquiatria. Eu espero que, se você use alguma dessas medicações, tenha servido para entender um pouco mais a forma com que elas funcionam. Vale dizer, né? Os estabilizadores de humor, como é que eles funcionam, né? Porque eu acabei não falando isso, mas é porque são medicações que a forma com que elas atuam ainda não é completamente estabelecida, conhecida principalmente o lítio. O ácido valproico, a gente sabe que atua ali num negócio chamado sistema GABAérgico e alguns canais de eletrólitos, mas não é uma coisa muito bem estabelecida, principalmente com o lítio. Mas a forma com que ela é usada e o que é necessário para fazer esse tratamento é basicamente isso, tanto para ela quanto para as outras medicações. Espero que tenha sido útil para você. Então, se de alguma forma te ajudou, curta, compartilhe e mostre para outras pessoas que você sabe que estão usando algum tipo de medicação psiquiátrica, para entender melhor sobre o que ela está ingerindo e de que forma isso acontece. E até o próximo vídeo, gente. Um abraço!